ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Estamos no mês das mães e é, claro, uma ocasião, um período muito especial para homenagear todas as mulheres, todas as mamães. Mas também é um momento para reconhecer e apoiar aquelas que estão na linha de frente de uma maternidade diferente, a maternidade atípica. Mães atípicas são mulheres que desempenham um papel excepcional ao cuidar de filhos com deficiências ou síndromes raras, enfrentando desafios diários que muitas vezes passam desapercebidos pela sociedade. Segundo um estudo realizado pela Secretaria de Direitos Humanos, o Espírito Santo tem 276.305 pessoas com algum tipo de deficiência. Desses, 64,367 são crianças de 0 a 14 anos e mais de 50.600 pessoas são adolescentes. Com ou sem a ajuda dos pais ou outros familiares, grande parte desses 115 mil jovens são cuidados prioritariamente pelas mães, às vezes sozinhas, às vezes acompanhadas, mas não é só isso, elas também são sustentadas pelas mães. O IBGE já estimou, por meio de sua pesquisa por amostra de domicílios, que 59% dos lares capixabas são geridos por mulheres. Além de cuidarem da casa e dos filhos, elas têm que trabalhar. E como equilibrar a vida laboral com uma mãe que precisa cuidar de um ou mais atípicos? Para falar sobre os direitos dessa trabalhadora, convidamos a Ana Luísa Manhago, advogada e especialista nos direitos trabalhistas. Muito obrigada pelo convite. Antes da gente entrar no ar, né, a gente estava aqui trocando figurinha, porque tanto eu quanto a doutora somos mães de crianças, e falando, né, das batalhas dia a dia, daquelas escolhas, daquelas renúncias, e agora a gente vai gravar, vamos falar das mães atípicas. Elas queriam ter as nossas lutas, né, que são muitas, mas cá entre nós, a gente olhando para elas com acolhimento, com muito respeito, são até menos pesadas, né, doutora? Com certeza. O olhar de outra perspectiva, principalmente da perspectiva da mãe atípica, nos faz pensar o quanto que a nossa rotina é leve, porque além da rotina existe todo um cuidado que é necessário, que é especial e direcionado a filhos que necessitam, né, de tratamentos específicos, de uma atenção redobrada. Dia desses eu estava mexendo na rede social e tal, e eu vi um vídeo de uma mãe falando assim, eu só queria poder pensar também em sair, em me divertir. Não é que eu quero abrir mão dessas minhas lutas e nem dos meus compromissos com os meus filhos, mas sabe aquela coisa de ser mulher, de ter amigos, de ser esposa? Eu queria tanto isso, eu queria tanto ver meu filho simplesmente brincar. Então, assim, são prazeres que nós que não temos filhos atípicos, que não somos mães atípicas, e é tão natural que quando a gente nem percebe, infelizmente, a gente nem percebe por desconhecimento, não é por falta de acolhimento, não, por desconhecimento, por não vivermos determinadas situações. Então, tocar nesse assunto no mês das mães, tocar sempre nisso aqui em ES Hoje é importante para nós, para que a gente acenda essa luz da atenção. O que eu não passo, para não passar despercebido pelas outras pessoas e a gente poder estar atento. Aconteceu recentemente em São Paulo um acidente de carro e por conta do símbolo do autismo, né, de um adesivo no carro, uma outra pessoa falou, opa, pera ali que eu vou parar. Ela não era policial, ela não era advogada, ela não era professor, não era motorista nem nada. Ela viu aquele símbolo e falou, deixa eu parar para ver se o autista está ali dentro, para poder ter um acolhimento. Oferecer uma água, oferecer um celular para a criança assistir, para o pai poder dar atenção, ou talvez estar com aquela criança enquanto o pai resolve o problema. Então, esse acolhimento, só da gente estar muito bem informado, já nos ajuda muito a reduzir essa carga que é pesada para a família dos atípicos, não é isso? Nem sempre essa empatia ela é possível. Então, quanto mais nós abordarmos o assunto, principalmente as dificuldades que são enfrentadas, não só pelo autista, mas também pelos seus tutores, pelas suas mães, pelos seus pais, aqueles que realmente cuidam do autista, é importante
importante para a sociedade ter essas informações, essa dificuldade, que é sim uma dificuldade, é uma batalha todos os dias. Então, quando nós vamos abordar agora algumas regras, algumas condições de trabalho, para o empregador ter essa informação também. Para os colegas de trabalho ter a informação que aquela mãe é mãe de autista, por isso ela sai um pouco mais cedo. E aí a gente vai abordar alguns direitos trabalhistas em relação a isso. É muito importante que quanto mais a gente fale, mais essa informação vai se passar para as pessoas, né? As pessoas vão ter essa informação para ter uma noção de quais são as condições que o autista enfrenta e que seus familiares enfrentam no dia a dia. E a inclusão, essas questões todas, né, da mãe ter que sair mais cedo ou qualquer outra regra que é direito, não pode ser um empecilho, não pode ser uma porta fechada. Muito pelo contrário, porque normalmente elas também, né, por terem que sair mais cedo, elas são extremamente produtivas, porque elas querem dar resultado, porque esse é o prazer da mulher, para além da mãe. O prazer da mãe é ver o filho bem, mas o prazer da mulher, quando ela está pensando assim, para além da maternidade, o prazer de ser produtiva, o prazer de estar bem, o prazer de se cuidar. Então, não feche as portas, abracem, vocês podem ter certeza que a resposta é muito positiva. Vamos lá. E esse abraço social, quando a gente começa a passar, a gente passa por algumas dificuldades, porque apesar da gente abrir portas, eu sempre tento trazer esses assuntos mais complicados, porque é uma luta diária, da forma mais leve possível. Uma das coisas que eu começo a pôr enquanto sociedade, é o quanto que as pessoas, por exemplo, desejam falar dos problemas, porque se a mãe está saindo mais cedo, o chefe precisa explicar para os outros funcionários o motivo, e nem sempre a mãe quer que isso seja informado no trabalho para ela não ser exposta, ou ficar com um olhar diferente, ou as pessoas... ela quer ter um momento de, entre aspas, normalidade ali, e ela não quer ser encarada como diferente. Então, isso acaba também sendo um empecilho no trabalho, porque isso precisa ser comunicado aos outros funcionários, mas a própria mãe tem o seu momento de defesa ali. Como é que se trabalha isso no direito, né? Essa coisa social com a lei que é fria no papel? Depende muito de caso a caso, depende muito de quantos empregados o empregador tem, depende muito da liberdade em que essa empregada concede ao empregador em falar o assunto, porque a gente precisa também respeitar a intimidade do empregado. Por mais que esse assunto seja um assunto de cunho social de alta relevância, no ambiente do trabalho, a gente precisa respeitar também essa individualidade, né? Então, muitas vezes uma regra não é concedida a informação para outros empregados porque a mãe prefere que assim o seja. Mas essa mãe, ela precisa comunicar à empresa. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre empregado público, funcionário público, empregado seletista, né? Quais são os direitos. Se vocês quiserem, a gente já pode começar então, já. Vamos começar, então. Vamos primeiro colocar aqui as diferenças para o CLT e para o funcionário público. Tem algumas diferenças porque são regimes trabalhistas diferenciados. O CLT é aquela carteira assinada tradicional que a gente chegou, é a carteira que a maioria das pessoas tem. Qual é o direito dessa galera que é mais comum? Vamos começar por aí. Tá, vamos lá. Quanto às empregadas, ou seja, empregadas que têm carteira de trabalho, são seletistas, elas, e aí a gente pode falar de empregada pública e de empregada, né, no setor privado. As duas são regidas pela CLT. Nós temos alguns avanços, principalmente depois de uma legislação que se chama Emprega Mais Mulheres, que foi pouquíssimo divulgado pelas mídias. É uma legislação super recente, de 2022, que trata de alguns avanços na legislação para acolher e até mesmo readaptar a realidade de mãe de filhos com deficiências. E aí inclui-se o autismo, né? Pois bem, essa lei Emprega Mais Mulheres, ela, além de viabilizar a empregabilidade da mulher, ela também defende a parentalidade da primeira infância. Então, em regra, essa lei ela dá um direcionamento para mães e pais de filhos até 6 anos. Mas no caso de filho com deficiência, não limita-se à idade. Então,
o que essa lei traz de avanço? Essa lei traz a possibilidade, por exemplo, de estender a licença maternidade com suspensão do contrato de trabalho, o famoso layoff, né? O que é isso? A empregada, ela fica em casa, ela não retorna às atividades, ela executa um curso, né, de até 20 horas, que pode ser direcionado pelo empregador, e ela recebe ou não uma bolsa durante esse período. Essa bolsa, ela não tem natureza salarial e ela pode ser ou não equiparada ao salário. Mas aí, só para a gente não se perder lá na frente, eu não esquecer dessa pergunta. Ela recebe ou não, pode ser ou não. O que inviabiliza? Não inviabiliza. Na verdade, viabiliza a possibilidade dela manter o emprego, ou seja, continuar empregada, mas podendo ter tempo suficiente para cuidar do seu filho, com necessidades especiais ou até mesmo sem necessidades especiais. Mas isso quer dizer, quando você fala assim, pode ou não, é porque a empresa também não é obrigada a mantê-la? Não é obrigada. Entendi. Não é obrigada. Mas aí, como que essa mãe continua sendo... já que ela vai estar fazendo um curso, né? Que ela foi abraçada curso remoto. Por essa lei, o governo assume esse curso? Não. Não. Isso é um direcionamento do dever público para a iniciativa privada. Perfeito. Então, mantém-se o vínculo. O que a gente percebe é que, claro que na realidade, na prática, é inviável não receber nada. Então, se as partes concordam, e muitas vezes é a empregada que precisa pedir para o empregador, e muitas vezes não se tem essa informação, por isso que eu digo que foi pouquíssimo divulgado. Ao solicitar, o empregador vai analisar a viabilidade e ele pode conceder uma bolsa. Já é um avanço para o empregador, no sentido de pagamento, porque essa bolsa não tem natureza salarial, ou seja, não se paga o INSS, não se paga FGTS, não se paga todos os reflexos trabalhistas. Mas ainda pode ser discutido uma bolsa menor. O que a gente percebe no dia a dia é que quando não há bolsa, não há possibilidade, não há viabilidade de se, vamos dizer assim, continuar com essa modalidade. Desculpa, doutora Ana Luísa, para a empresa existe alguma, entre aspas, vantagem conceder essa bolsa ou manter esse vínculo? Sem sombra de dúvida. Uhum. E aí eu falo como advogada trabalhista, que advogo para empresas, né? Advogo para reclamantes também, para empregados, mas eminentemente para empresas. Hoje em dia, a gente está vivendo, há alguns anos já, um vácuo de mão de obra. Muitas empresas querem contratar e não conseguem... Qualificação. Não é qualificação, é gente sem qualificação. Né? Isso em todos os setores, comércio, indústria, serviço, transporte. E por que isso? Porque hoje em dia, com acesso à informação, vamos dizer assim, as pessoas elas pretendem algo a mais do que uma remuneração, elas pretendem um bem-estar social, um bem-estar trabalho, algo que possibilite elas a ter uma melhor qualidade de vida. Isso já se passou de ser, porque é a atualidade. Isso já tem um tempo que está acontecendo. Já deixou de ser um diferencial da empresa. Então assim, e aí eu falo de qualidade de vida, a gente não está falando de Google, de startups internacionais, não é isso. Qualidade de vida é um bom vestuário, um bom banheiro, um bom local para se fazer as alimentações, né? Uma certa mobilidade de ausência do trabalho para ir uma consulta médica, fazer algum compromisso particular. Então, a gente percebe que tratar o meio ambiente de trabalho é extremamente importante. Então, quando uma mãe, uma empregada, está numa empresa em que ela sabe que ela vai ser protegida, se for acometida por alguma eventualidade, se tiver alguma complicação na gravidez, se por uma razão ela estiver gestando um filho já, né, com deficiência, ela se sente protegida pelo aquele empregador e com certeza ela vai dar muito mais valor ao trabalho, ao empregador, do que se assim não fosse. E isso contamina o ambiente, né? O empregado hoje, ele gosta, ele
quer se sentir pertencente ao meio ambiente, não ser só um prestador de serviço. Então, isso faz muita diferença. Tem mais diferencial sobre essa CLT? Tem. Os seletistas também, por essa lei Emprega Mais Mulheres, as mães, vamos focar aqui nas mães atípicas, claro, né? Elas têm uma preferência quando aberta vaga de teletrabalho no seu ambiente de trabalho. Então, se porventura a atividade dela, a função dela pode ser exercida de maneira remota e foi aberta uma vaga ou ainda foi promovido alguém para fazer essa atividade, a mãe de filho com deficiência tem preferência a essa vaga. Um outro avanço que nós tivemos, e aí a gente vai falar um pouco de funcionalismo público e empregado, mas eu explico por quê. Existe um tema 1097 do Supremo de repercussão geral. O que é isso? Chegou-se a matéria no Supremo, né, na qual uma funcionária pública municipal de São Paulo solicitou à Justiça uma equiparação a uma legislação de funcionalismo público. Em 2016, se eu não me engano, foi acrescentado na legislação que o funcionário público, né, o funcionário público que teria deficiência superveniente ao processo seletivo, ou ainda que ele fosse tutor, pai, mãe de filho autista ou de condições especiais, ele poderia pedir a redução da jornada sem alteração necessária de valores de remuneração. Isso, com a jurisprudência foi evoluindo, chegou-se o julgamento desse tema, dessa professora municipal, se eu não me engano, de São Paulo, e ela pleiteando essa equiparação, porque, muito embora ela fosse uma funcionária pública municipal, a lei determinava essa condição especial para funcionária pública federal. E ela perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, subiu para o STJ, perdeu, e quando subiu para o Supremo definiu esse tema porque julgou ser uma repercussão geral, ou seja, para toda a sociedade, e equiparou essa legislação que era direcionada apenas para os funcionários públicos federais para os funcionários públicos estaduais e municipais. Certo. A gente teve um avanço, mas não é só. Todos os servidores públicos, todas as mães servidoras públicas, seja no município, no estado ou de autarquias federais, né, sim, cargos públicos federais, elas têm direito à redução da jornada. A redução da jornada sem a diminuição da remuneração, salário. De 20% a 50% de redução da jornada. Só fazer um último esclarecimento. Tá, perfeito. Muitas vezes, mesmo pedindo administrativamente, há uma negativa. Então, às vezes, ainda é necessário a judicialização, mesmo com esse tema definido no Supremo, ter efeito para toda a sociedade, ainda existem alguns casos, tá? Agora, para seletista, né? A gente tem percebido algumas decisões do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, equiparando essa legislação a condições do seletista. É uma lei? Não, mas percebe-se que o TST está tendo um outro olhar para mães de filhos com deficiência, e aí engloba também o autismo. Eu sou dona de uma empresa, e aí eu faço uma entrevista, a pessoa maravilhosa, e nesse caminho, nesse processo de seleção, eu sou informada de que é uma mãe atípica. Eu posso, sem precisar ir à justiça, já definir essa redução como uma forma até mesmo de... Já entre eu e o funcionário, ou não? Precisa passar por uma regra? Isso no mundo do dever ser, né? No mundo do... O mundo perfeito. No mundo perfeito, o que acontece é a discriminação. Certo. No próprio processo de seletivo, que isso já adianto que é ato discriminatório e, ao rigor da lei, tem as suas penalidades caso a mãe recorra à Justiça do Trabalho. Até então, mesmo... no mundo
no mundo, no melhor dos mundos seria dessa maneira. Mas no mundo real, Sim. nem sempre, entendi. No momento da contratação, quando o empregador já tem conhecimento e o currículo da mãe com essas especificidades, muito bom, o que pode ser feito, que geralmente tem esse direcionamento, é já contratar pela modalidade home office, né, o teletrabalho, ou ainda com a carga reduzida. Mas perceba, a carga reduzida não vai ter a mesma remuneração se equiparar a mesma função de outro empregado. O que a gente está falando é de uma mãe que já é empregada e ao longo do contrato ela percebe que ela precisa ter mais tempo para com o seu filho. Então ela pode solicitar o teletrabalho? Pode. Pode ser negado? Pode. Ela pode pedir a redução da jornada? Pode, mas pode ser negado? Também. Agora, o que ela pode fazer caso nada seja possível? Ela pode recorrer à justiça para conseguir essa redução? Sim. Vamos dizer assim, certeza que ela consiga? Não, porque é algo extremamente novo e que não há uma unanimidade no tribunal. Né? Foram algumas decisões espaçadas que se teve. Até porque o nosso tribunal, nossa justiça, ela é majoritariamente masculina. Temos pouquíssimas juízas, pouquíssimas desembargadoras, pouquíssimas ministras e provavelmente nenhum dos magistrados tem família atípica. Então, assim, tem que doer neles também, né? E tem até uma fala da Carmen Lúcia, né, que tá lá no Supremo, que ela fala que também muito do não crescimento na carreira das mulheres para virar desembargadoras e chegar é exatamente a maternidade, porque ao escolher ficar na cidade para manter o filho, os amigos, a escola e etc., ela deixa de subir no cargo por conta dos filhos também. Eu vi essa entrevista. Mas tem uma solução, isso tudo que a gente falou. Se o empregador não der essa disponibilidade, não desse essa possibilidade do teletrabalho, né? É importante a gente lembrar que, além da legislação, existe uma fonte que socorre todas as especificidades de uma coletividade de empregados, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, ou Acordo Coletivo de Trabalho. Basicamente, a Convenção Coletiva de Trabalho é firmada entre sindicato laboral ou sindicatos laborais com sindicatos patronais ou sindicato patronal. E o Acordo Coletivo de Trabalho é firmado entre o empregador ou mais de um empregador com o sindicato laboral. Então, perceba, se existe uma coletividade de mães, ou seja, existe um fomento quanto a essa necessidade, procure o seu sindicato para negociar uma cláusula que estipule, por exemplo, uma estabilidade de 1 ou 2 anos para mães atípicas de filhos autistas ou especiais. A negociação coletiva, ela é um primor quando ela se amolda às necessidades reais, tanto dos empregados quanto dos empregadores. Então, uma dica é: procure seu sindicato laboral para tentar negociar cláusulas que fazem sentido para a categoria. Pleitear essa inclusão de todos, porque existem várias outras situações, tá, gente? Quando a gente fala a gente tá falando de mães atípicas, mas, por exemplo, tem a mãe que cuida da própria mãe, que está, né, idosa ou é acamada, ou que tem uma situação, a gente não trata como atípico, mas de qualquer maneira ela tá mais ou menos numa situação parecida, né? Essa lei que eu citei, que fomenta uma proteção ao servidor público, né, federal, e que o STF agora equiparou o servidor público estadual e municipal, servidor público ou empregado, né, fala exatamente do cuidado. Então, um servidor que cuida do pai com uma deficiência, que cuida do irmão com deficiência, desde que ele seja dependente, o deficiente seja dependente... Deste servidor. É cabível essa redução. Então, há essa complementação. Mas aí a gente chega a falar da questão dos sindicatos e da questão da estabilidade, que é muito comum no servidor. O quanto que a estabilidade do servidor público faz diferença nessa relação? Porque na empresa privada, a estabilidade é normalmente na questão de uma licença por conta de licença de trabalho ou por conta da maternidade. Você tem momentos muito específicos, né? Inclusive quando ele vira o cipeiro, né? Que é proteção, né? O ambiente de trabalho. Mas o servidor público, a partir do momento que ele é efetivado depois do estágio probatório, ele garante essa estabilidade. O que isso dá de diferença
não só no tratamento do dia a dia, mas na garantia de direito? A gente pode citar uma certa condição de tranquilidade para o próprio servidor, né, para o próprio empregado. O que essa tranquilidade não acontece no setor privado, porque a gente está falando do setor privado, cerca de 97% dos empregadores são micro e pequenos empregadores, de 2, 3, 4 empregados, né? Quando a gente fala do funcionalismo público, do servidor público, a gente está falando de uma máquina estatal. Então, assim, a relação de trabalho, de fato, é diferente. Quando você trabalha em uma loja, num polo de confecções, né, diretamente com o seu empregador, no mesmo ambiente, você e mais 2 pessoas, a relação de trabalho é completamente diferente de um funcionalismo público. Que às vezes nem lidar com o chefe maior, né? Exatamente. Guardadas as especificidades, as diferenças, precisa realmente de ter um tratamento diferenciado, porque o empregador também, nesses 2 casos, são completamente diferentes. E aí, quando a gente está falando desse tipo de empregador que você falou, da micro e pequena empresa, é onde a gente começa a colocar as coisas que o teletrabalho é uma solução. Um polo de confecção, como é que você confecciona em casa? Né? Se você trabalha numa metalúrgica, como é que... Não dá para levar uma máquina até a sua casa. Tem essas questões também. No caso do teletrabalho e do home office, só é garantido quando é possível ser realizado, desde que o empregador tenha disponibilizado uma vaga. Tá? Agora, a redução, no caso da legislação, que contempla o funcionário público federal e foi equiparado pelo tema municipal e estadual, já é uma realidade, independente da função. Entendi. Nós estamos conversando com a doutora Ana Luísa de Castro Manhago, advogada, especialista nos direitos trabalhistas. Doutora, mães com pessoas com deficiência também têm esses direitos todos? Sim, sim. Porque às vezes a gente consegue enumerar alguns, dar alguns outros exemplos? Olha, consegue, mas eu gostaria só de deixar claro que a legislação, ela não diferencia. É muito importante isso, tá? Quando a gente fala de solicitação de redução de jornada para o funcionário público, estadual, municipal, federal, ou até mesmo um pleito judicial para uma CLT, a gente está falando de um pleito que ele tem que ser necessariamente pautado em um laudo médico, que não só estipule as necessidades do filho ou daquela pessoa que é dependente, mas também a necessidade da disponibilização de tempo de quem cuida. Então, a gente não está falando só de deficiência, a gente está falando de deficiência devidamente comprovada e que tenha a necessidade de um acompanhamento direto, mais próximo e de um tempo significativo. A gente falou, né, de redução de carga horária de trabalho, a gente falou de alguns direitos, mas vamos supor que eu tenha eu sou uma mãe atípica, eu tenho uma carga horária já reduzida, tudo organizado, mas as terapias, porque hoje as crianças elas precisam, porque o método ABA é o melhor, as clínicas credenciadas pelos planos de saúde, daí o plano de saúde vai credencia a clínica e e tem que mudar todo o horário, toda a rotina, já é um problema para a vida daquela criança, porque ela descompassa completamente, né? Ela, enfim, mexeu com a rotina da criança que está com a rotina estabelecida. E se ela é uma criança típica, praticamente resetou todo um processo que aquela família conseguiu organizar. E aí, toda essa mudança, toda essa alteração, na resposta anterior a senhora falou, né, de laudo, né, tudo Sim, isso comprovado. Eu preciso passar por tudo isso, esse desgaste todo de novo. Ou seja, eu tenho que comprovar todas essas mudanças, as mudanças da clínica, as mudanças da terapia, ou até de uma consulta médica para poder sair, ou simplesmente como que faço para ter esse direito no meu local de trabalho? Então, a primeira coisa é solicitar formalmente o seu empregador. E pautado em laudo médico e comprovando ser um dependente. Tá? Quando a gente fala dependente, é dependente pelo INSS, dependente financeiro, tá? E se o empregador, no caso de um servidor público estadual, municipal ou federal, nega, ele vai para a esfera administrativa e, se for negado, judicial.
No caso do CLT, que não trabalha no serviço público, é importante lembrar que isso não está dito em lei e voltado para esse empregado, para essa empregada. Mas, recentemente, o TST vem decidindo espaçadas decisões de equiparação. Tá? O que a gente não, porque é temerário a gente falar que para todos os CLTs é possível, porque não é uma luta fácil e a gente não sabe se essas poucas decisões ainda vão permanecer, ou seja, se vai continuar esse pensamento, porque é necessário também pautar a questão do equilíbrio financeiro na relação de trabalho e emprego. Como eu falei, mais de 96% das empresas, dos empregadores hoje são micro e pequenos empresários. E aí, quando você tem um conjunto de 3, 4 funcionários e um funcionário se ausenta ou deixa de trabalhar, mas o seu custo permanece, e para você continuar a sua atividade, você tem que contratar outro, essa conta não fecha. Então, isso tudo é muito importante que seja muito debatido antes de virar uma legislação ou até mesmo fomentar novas decisões. E aí, essas questões de legislação e dessa luta como um todo, do CLT, o que falta para essas legislações acontecerem? É só a luta ou falta mesmo boa vontade de quem tá ali gerindo para que isso vá para frente? Porque a gente vê algumas lutas que, no caso recente, a lei não diz a quantidade de droga para diferenciar o usuário do traficante. Aí o STF, agora eu vou botar uma... já estão lá fazendo lei, já estão votando. Se tem essa correria para certas coisas, por que não tem para coisas que dão dignidade efetivamente às pessoas? Pressão pública. Mas volto a dizer, existe um caminho muito mais rápido, muito menos burocrático para se conseguir proteções, para se conseguir condições mais reais, mais efetivas para as necessidades, que são as negociações coletivas. Busque o seu sindicato, filie o seu sindicato, busque o amparo do seu sindicato e faça valer o seu posicionamento. Eu preciso de uma cláusula que proteja, procure associações, né? Associações fazem muito essa pressão de cláusulas de sindicatos. Eu falo isso porque eu faço negociação coletiva com territorialidade estadual e até interestadual em outros estados. Então, a negociação coletiva, e advogo para sindicatos patronais, a negociação coletiva ela é muito sadia quando ela efetivamente atende àquela categoria. Não só falar de reajuste salarial, não só falar de piso, mas o que a categoria de fato necessita. O que é importante para a continuidade, para a melhoria do seu trabalho. Uma proteção a uma mãe autista, entendo que é importante, né? Registro. Nunca recebi nenhuma demanda quanto a essa em negociação coletiva. Nossa, então, qual é o conselho? De mãe para mãe, de mulher para mulheres, já que estamos no mês das mães? Bom, a gente fala muito de como fazer com que esse filho com deficiência, com necessidades especiais tenha uma proteção, mas a gente fala pouco dos cuidados que nós temos que ter com a mãe, né? Então, se eu puder dar algum conselho, uma orientação, é a mãe se resguardar de válvulas de escape e de apoio, né? Essa rede de apoio precisa ser para a mãe, porque se ela não estiver no eixo, ela não consegue ajudar ninguém. Então, ela precisa ser esse centro de que ela precisa realmente buscar apoio, ter algum parente, algum amigo, uma rede de apoio em alguma associação. Fazer terapia. Se não for possível, buscar o serviço público. Mas assim, ela precisa ouvir de outras pessoas que ela é importante nesse processo e que ela, para poder ajudar, ela precisa ser ajudada. A gente esquece muito o papel de mulher quando a gente fala da maternidade. Verdade. Por isso que independente eu falei de ser mãe atípica ou não, é inerente. Depois que a gente é mãe, a gente esquece o papel de mulher. O que eu gosto de fazer? Com quem eu gosto de conversar?
Mas enfim. Você vê muita mãe, a mãe deixa a criança toda bonequinha, de repente ela tá toda descabelada, tudo maravilhoso. Exatamente. E quando ela percebe, deu meio-dia, ela nem escovou o dente ainda. E não isso, liga. Nós e somos, não liga, isso vai aí. no automático. E vai no automático. Então, se eu puder dar algum conselho, ela se centralizar para que ela possa ter um olhar para ela, se fortalecer, mas também buscar apoio com pessoas que tenham mais conhecimento. É uma sede de informação, buscar a internet, e isso é viável também. Mas busque informação e apoio e proteção em associações. Porque você troca experiências. Troca experiências e muitas vezes você troca informação com pessoas que já passaram por aquilo e dão um caminho mais rápido, dão um caminho menos difícil. E a volta para o mercado de trabalho? Porque, na verdade, muitas das mães param. Eu gostaria imensamente que não parasse, porque eu sei o quanto que isso afeta a carreira. Mas eu também entendo que, às vezes, é inviável. Apesar de que eu gostaria que se desse todas as condições para que elas permanecessem no mercado de trabalho. Quando ela precisa voltar, como é que ela volta? Dá para voltar de onde estava? Ou realmente a barreira ainda é maior? Porque a tecnologia muda, o mundo muda, as relações de trabalho mudam, as formas de contratação mudam e, na verdade, você, mesmo que fique 1, 2, 3 anos fora, você meio que parou no tempo. E eu não sei se tem condição dessa mãe que já tem que cuidar do filho ainda ver um curso no meio do caminho para voltar para o mercado. Ou seja, mais barreiras vão sendo colocadas aí. Eu não acredito que seja impossível. Mas é difícil, principalmente para mães que não podem trabalhar como autônoma. Hoje a gente tem uma gama de ofertas de trabalhos que fazem de maneira remota, né? Venda online, enfim. Mas aquela profissional especializada, ela tem ainda a possibilidade de começar, regredir um pouco, mas começar fazendo consultas, né? Independente da área que trabalha, ela pode voltar. Agora, aquela mulher, aquela pessoa que não tem, vamos dizer assim, uma qualificação, aí sim eu acho um pouco mais difícil e o caminho é um pouco mais tortuoso. Mas é possível. Principalmente quando você busca apoio. Existem muitas associações que dão apoio, inclusive para essa volta ao mercado de trabalho. Por mais que a situação possa parecer impossível, a gente consegue ajuda. Então, a gente não pode esmorecer. Eu falei de terapia, né? A doutora falou assim, nem sempre é possível, mas hoje tem muitos projetos que ofertam essas terapias online, ainda que não seja, pode ser uma vez por mês, e ofertam online e gratuita. Por isso que eu sugeri isso, porque eu acho que quando você se fortalece, você consegue, com certeza, inclusive, com certeza. buscar essas... Porque a gente, às vezes, né? Quem está nos ouvindo, com certeza vai se identificar, se vê numa situação... O caminho mais rápido agora, com o celular na mão, com o computador, enquanto a criança dorme, enquanto a criança está dentro da sala da terapia, qualquer coisa, joga no Google, você encontra histórias, situações como as suas. Quando você se fortalece e encontra pares, né? Encontra pessoas que passam vocês trocam e aí você entende que caramba, comigo não foi assim, mas foi assado. Então eu posso não só para encurtar o trabalho, para buscar os seus direitos, seus deveres, mas também para perceber que você não está sozinha. Porque isso é muito fortalecedor. Saber que você não está sozinha. E aí cria esse acolhimento. A gente vai caminhando para o final do nosso episódio. Doutora Ana Luísa, se tiver alguma coisa que acha importante acrescentar e também aonde te achar nas redes sociais, buscar informações, né? Caso nas suas redes sociais você passe a trabalhe com esse tipo de formação. Sim. Minhas redes sociais, eu tô no LinkedIn, Ana Luísa Castro, tô no Instagram, Ana_Luísa_Castro, tô no Facebook também, Ana Luísa de Castro. Para as mães que estão me escutando, eu ainda friso nessa questão de olhar para si, perceber que se você não conseguir enxergar você como mulher antes de mãe, você não consegue fazer o trabalho legal. Que um dia após o outro, a gente percebe que tudo é possível, né? E eu acredito realmente que um caminho para proteção nas relações de trabalho de mães atípicas
pode ser sim as negociações coletivas. Depender do poder público para editar, para promulgar uma lei, depender do judiciário, depois de anos e anos de um processo para se conseguir um benefício, acredito eu que é muito mais fácil uma negociação que acontece anualmente. Né? Então busquem seus sindicatos laborais, coloquem seus pleitos e façam valer o posicionamento e a necessidade que é necessário. E o cuidado com as crianças, gente, é coletivo, social nosso. Cada um de nós, a gente precisa cuidar das nossas crianças, porque uma mãe sabendo que tem uma sociedade amparando a criança junto com ela é uma forma da gente acolher sem nem conhecer quem está do outro lado. Então, é começar do nosso, de cuidar, estar de olho, observar. Claro que tem coisas que vão ficar para as pessoas que são mais próximas, outras vão ficar para a família, mas se cada um de nós conseguir olhar um pouquinho para cada uma das crianças que vai passando pela gente, a gente melhora a nossa sociedade. É isso aí. E lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir, sobretudo a se informar. O ES Hoje tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri e a apresentação e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Mães atípicas, vocês não estão sós. Um abraço e até a próxima. Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.